Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pastores acima de tudo. Abram a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos nos colocar em pé e vamos ler dos versos 11 em diante. Paulo disse: fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Pois em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me este agravo. Eis aqui estou pronto para a terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, nesta manhã eu quero pregar esta mensagem, pastores acima de tudo. E nós vamos, ó Pai, extrair todos os ensinamentos da Tua palavra, principalmente aqui, ó Deus, deste texto, 2 Coríntios capítulo 12. Pai, nós precisamos desta mensagem como ovelhas, e nós precisamos desta mensagem como pastores. Nós oramos, ó Pai, que a igreja possa sair daqui nesta manhã entendendo, compreendendo a situação de seus pastores, compreendendo, ó Deus, o ministério deles, compreendendo, ó Pai, as suas dificuldades, suas necessidades também. Peço, meu Pai, que a nossa igreja saia daqui nesta manhã fortalecida, porque eu não estou pregando para os pastores, mas sobre os pastores. E estou pregando para a igreja. Usa-me, ó Deus, de uma maneira muito especial, e que a palavra de Deus seja engrandecida. No nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Apesar de apóstolo, você deve ter percebido na passagem, Paulo foi o melhor pastor de igrejas que encontramos aqui no Novo Testamento. Sabemos muito pouco sobre os outros apóstolos, mas a filosofia pastoral de Paulo foi estampada em todas as suas cartas e ensinamentos. Quer saber como ser pastor? Estude a vida do apóstolo Paulo. Ele era pastor acima de tudo. E este é o nome da nossa mensagem nesta manhã, pastor acima de tudo. Eu não sei se você vai poder acompanhar o esboço, nós estamos tendo problemas técnicos, mas você pode anotar. Paulo era um pastor acima de tudo e por esta razão, talvez ele nunca tenha se casado, porque o ministério, a igreja, vinha para ele em primeiro lugar. Ele era casado sim, mas com o seu ministério, ele era casado com o seu chamado. Ele era querido por algumas pessoas, mas ele era odiado por muitas pessoas. Querido por poucas e odiado por muitas pessoas. Mas ele sempre pensou no bem da igreja, sempre pensou na glória de Deus. Aqui em 2 Coríntios 12, Paulo estava sendo humilhado. E ele estava sendo desprezado e acusado pelas mesmas pessoas que uma vez ele ajudou e ensinou a palavra de Deus. Mas isso não é novidade, né? Jesus também passou
pela mesma experiência. Se você se lembra bem, a mesma multidão que havia sido curada e alimentada por Jesus muitas vezes, alguns dias mais tarde, clamava agora por sua crucificação. Lemos o que Jesus disse para aquela multidão em Mateus 26, 55. Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e varapaus, para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Em outras palavras, Jesus queria saber: por que vocês se voltaram contra mim agora? Eu só tenho feito bem para vocês, por que se tornaram meus inimigos? Ingratidão. Ingratidão é um espírito comum a todos nós. É muito mais fácil sermos ingratos do que gratos. E se não tomamos cuidado, desprezamos aquelas pessoas que mais nos apoiaram e mais nos ajudaram na vida, a começar pelos nossos pais e pelos nossos pastores. João Calvino foi um homem de Deus que sofreu ingratidão, perseguição e injúrias por parte daquelas pessoas que ele mais havia ajudado. A própria cidade de Gênova, que ele havia fundado, um dia se voltou contra ele e o expulsaram da cidade. E enquanto ele estava sendo escoltado por uma multidão enraivecida, ele disse para os seus amigos mais próximos: ainda bem que tudo que eu fiz não foi para agradar essas pessoas, mas foi para agradar a Deus. Porque se eu tivesse vivido para agradar essas pessoas, hoje eu seria o homem mais infeliz do mundo. Alguns anos mais tarde, o mesmo Calvino foi convidado de volta para a sua cidade e foi recebido como um verdadeiro herói. O apóstolo Paulo ensina, irmãos, que para amar a igreja não é preciso agradar a igreja, mas agradar a Deus. Ele amou a igreja de Corinto, quando era muito difícil amá-la. Por quê? Porque ele foi um pastor acima de tudo. E o que é necessário para ser um pastor acima de tudo? Nós encontramos aqui na história de Paulo 3 ensinamentos para ser um pastor acima de tudo. E talvez nesta manhã você venha a concluir que nós, pastores, não estamos praticando todas essas qualidades, ou talvez você chegue à conclusão de que nós estamos praticando essas qualidades. E nós mesmos, talvez vamos perceber que não estamos praticando uma dessas qualidades. Mas a primeira de todas, é necessário trabalhar pela igreja sem esperar nada em troca. Isso nós vamos ver no texto. Em segundo lugar, é necessário amar a igreja, mesmo sem ser amado por ela. E terceiro, é necessário corrigir a igreja, sem esperar ser obedecido. E essas qualidades vão fazer de nós pastores acima de tudo. Em primeiro lugar, é necessário trabalhar mesmo sem reconhecimento. Paulo descobriu que aquela igreja para a qual ele havia dedicado a sua vida, o seu tempo, estava duvidando do seu chamado, estava duvidando do seu apostolado. Pior ainda, ela estava dando ouvidos aos seus acusadores. Porém, Corinto era a igreja que mais devia ser agradecida a Paulo. Nenhuma igreja havia recebido tanto de Paulo como aquela igreja. E nenhuma igreja conhecia Paulo tão bem quanto aquela igreja. Eu acho que seria o mesmo que a minha própria esposa, que me conhece melhor do que qualquer outra pessoa, se colocar contra mim, unindo-se aos meus inimigos. Eu não creio que tenha inimigos, mas seria a mesma coisa. Ela seria a última pessoa no mundo que eu esperaria se voltar contra mim. E a igreja de Corinto seria a última igreja no mundo que Paulo pensasse que se voltaria contra ele. Mas foi justamente aquela igreja que mais recebeu dele que se voltou contra ele. Paulo trabalhou por muitos anos por esta igreja, e o que ele recebeu em troca?
Versículo 11 diz que ele recebeu acusações contra o seu apostolado. Veja o verso 11. Fui nécio em gloriar-me? Vós me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Paulo caiu na mesma armadilha que nós caímos todos os dias. Ou seja, para se defender de acusações, nós somos obrigados a acusar. Para se defender, nós atacamos. Por isso, Paulo mesmo se chama de nécio. E ele foi nécio. E toda vez que nós acusamos pessoas, ainda que em nossa defesa, nós estamos sendo nécios. Pois quem se exalta a si mesmo, a Bíblia chama de tolo. No capítulo anterior, capítulo 11, Paulo contou a experiência que teve quando ele foi arrebatado em espírito e subiu até ao terceiro céu. E lá no terceiro céu, ele viu a habitação de Deus. Nós vamos vê-lo um dia, mas só depois da morte. Paulo ainda viu o terceiro céu em vida. E ele mesmo disse que não era lícito contar sobre essa experiência. Mas por que ele contou? Ele mesmo disse que viu coisas que jamais poderia nos deixar saber. Então por que ele contou? Ele contou essa experiência, irmãos, porque estava sendo acusado de não fazer parte dos 12 apóstolos. Nesse sentido, ele foi nécio, ele foi tolo. Porque todas as vezes que nós precisamos contar vantagens e relatar o que nós fizemos ou estamos fazendo por Deus ou por outras pessoas, nós estamos agindo como tolos. Nós estamos sendo nécios. E Paulo admitiu isso. Mas a culpa também foi da igreja. Porque se a igreja o tivesse defendido, se a igreja tivesse rejeitado aquelas acusações, Paulo não teria chegado a esse momento. Por isso que no versículo 11, ele disse, vós me constrangestes. Em outras palavras, vocês me obrigaram a isso. A maneira como vocês me trataram, fez com que eu agisse como nécio e me exaltasse. Toda pessoa que se exalta, com ou sem razão, é nécia. Eu peço perdão pelo que vou contar nesta manhã, mas o que eu vou contar ilustra muito bem o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Alguns anos atrás, um casal, querendo me acusar de falta de amor, querendo acusar a nossa igreja de falta de amor, jogou na minha cara que um outro pastor de uma outra igreja havia sido mais bondoso, mais generoso e mais cuidadoso para com eles do que eu como pastor e a nossa igreja jamais fomos. Naquela hora, a natureza adâmica tomou posse do meu coração e eu, sem pensar, joguei na cara deles. E aquela vez que vocês estavam padecendo necessidades, e eu fui ao banco e tirei toda a minha economia que eu tinha na poupança e doei para vocês. Vocês se esqueceram? Naquele instante o casal ficou emudecido. Eu ganhei o argumento, mas não ganhei o casal, porque eles já haviam sido contaminados pela raiz de amargura, e quando pessoas estão contaminadas pela raiz de amargura, não adianta raciocinar com aquelas pessoas, não tem jeito. Eu fui nécio por ter me gloriado, eu fui nécio por ter jogado na cara deles o que eu havia feito por eles, porque eu não suportei tamanha ingratidão. Por esta razão, a palavra de Deus nos avisa contra a amargura. Diz Hebreus 12:15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe,
e por ela muitos se contaminem? Provavelmente tudo começou com uma única pessoa dentro da igreja criticando o apóstolo Paulo, mas de repente, agora a maioria da igreja estava contra ele. Se alguém ficar criticando o seu marido para você o tempo todo, e você ficar dando ouvidos, você vai acabar acreditando naquelas acusações também, e se voltar contra o seu marido. É assim que a raiz de amargura sempre se espalha, dentro de casa ou dentro da igreja. Paulo ganhou o argumento contra a igreja de Corinto, mas não ganhou o coração daquelas pessoas. Tratava-se de uma igreja amargurada, tratava-se de uma igreja carnal, e Paulo admitiu que ele foi nécio, ao tentar se defender daquela forma. Toda vez que nos gloriamos sobre o que nós fazemos pelas pessoas, estamos sendo nécios. Mas além de rejeitar o seu apostolado, sabe o que mais aquela igreja fez? Ela aceitou acusações contra o seu pastorado local. Ele não era ruim só como apóstolo, não. Ele era ruim como pastor também. Veja o versículo 13. Pois em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me este agravo. Tudo indica que esta igreja estava agora fazendo comparações entre os pastores e entre as igrejas. E é claro, Paulo sempre ficava em último lugar. Ele sempre saía perdendo em comparação aos outros. Novamente, ele precisou se gloriar e relembrar aquela igreja que, diferentemente dos outros pastores, ele não recebia salário da igreja de Corinto. Ao contrário, ele trabalhou de graça pela igreja muitos anos. Ele usou de ironia. Perdoe-me pelo fato que eu nunca fui pesado aos irmãos. Perdoe-me pelo fato que eu não recebo salário de vocês, como os demais apóstolos recebem de suas igrejas. Me perdoem. Isso foi ironia, né? Paulo era meio orgulhoso. Ele preferia fazer tendas com as suas próprias mãos, a ser acusado de mercenário pelos seus inimigos. Agora preste bastante atenção. Os apóstolos, que recebiam salários de suas igrejas, não estavam fazendo nada de errado. É obrigação das igrejas. Paulo mesmo havia ensinado este princípio para a própria igreja de Corinto, em 1 Coríntios 9,14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. E o próprio Paulo até aceitou ofertas da igreja de Filipe, mas da igreja de Corinto não, porque era uma igreja carnal. Mesmo trabalhando de graça, Paulo foi acusado de não ser um bom pastor, de não ser um bom apóstolo. Em 2002, eu fiquei conhecendo uma igreja. Eu fui a uma igreja onde havia cerca de 300 ou mais pessoas e 3 pastores, pastoreando, cuidando daquela igreja. 4 anos mais tarde, em 2006, eu voltei à mesma igreja e agora havia pouco mais de 100 pessoas, porque devido à recessão, faltaram empregos na região e muitas famílias se mudaram. Pouco mais de 100 pessoas, mas os 3 pastores ainda naquela igreja. Eu fiquei curioso e perguntei para os pastores: como que a igreja consegue manter vocês 3, agora que vocês não têm tantos dizimistas para cuidar da igreja? E um deles me respondeu: foi muito fácil, pastor, nós abaixamos o nosso salário. Nós ficamos até alguns meses sem receber salário. Paulo não só abaixou o salário, como deixou de receber salários para não ser pesado àqueles irmãos. Mesmo assim, ele foi acusado de ser um mau pastor. Percebem? Não adianta, você pode ser perfeito, mas você, pastor, sempre será criticado. Porque começa com uma pessoa, se espalha para uma segunda, para uma terceira, e de repente a raiz de amargura se espalhou em toda a igreja.
Muitos de nós teríamos abandonado aquela igreja, mas Paulo não abandonou o barco. Eu tenho um colega de ministério, ele me disse: Rômulo, ore por mim, eu estou com raiva da minha igreja. Eu não sei se Paulo ficou com raiva de Corinto, mas, irmãos, ele ficou muito triste, muito decepcionado, indignado com a ingratidão daquele povo. Mas mesmo assim, ele não abandonou o barco. Por quê? Porque ele era um pastor acima de tudo. Não existe pai e mãe acima de tudo? Assim também existe pastor acima de tudo. Mas é necessário trabalhar, mesmo sem ser recompensado pelos homens, porque o maior reconhecimento vem de Deus. E Paulo sabia disso. Em segundo lugar, veja comigo em segundo lugar, é necessário amar, mesmo sem ser amado. É necessário amar a igreja, mesmo sem ser amado. Quanto mais Paulo amava aquela igreja, menos ele era amado por ela. Acho que existe um processo natural de desgaste. No início de toda a igreja, no início de um ministério, a igreja e o pastor, ou a igreja e os pastores, estão vivendo de muito amor. Depois de alguns anos, começam os desgastes, e o amor da igreja para com o pastor, ou os pastores, vai diminuindo. E no final do ministério do pastor, então, a igreja não vê a hora dele ir embora. É um desgaste natural, isso acontece. E Paulo já estava chegando ali no final de seu ministério, onde ele era menos amado pela igreja. Veja o verso 15. Eu de muito boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo sabia que era menos amado cada dia pela igreja. O que leva um pastor a amar a sua igreja, mesmo quando esta não o ama? Primeiro, quando ele possui uma visão espiritual e não material do ministério. Ele não está aqui por causa dos bens materiais. Amém, irmãos? Ele não está aqui visando bens materiais ou lucro. Ao invés de pregar prosperidade, Paulo não tinha nenhum interesse material. Ele não estava somando os dizimistas que havia na igreja, mas quantas almas estavam sendo salvas e indo para o céu. Verso 14, ele disse: Eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Em outras palavras, Paulo disse: olha aqui, irmão Odair, eu não estou interessado na sua empresa, eu estou interessado na sua vida. Eu não estou interessado, irmão Silvio, na sua oficina mecânica, eu estou interessado na sua vida espiritual. Eu não busco o que é vosso, mas eu busco a vós. Paulo não queria dinheiro deles, mas a alma deles. Jesus disse que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o que é mercenário, ele foge. Na primeira decepção, ele foge, porque na verdade as ovelhas não são dele, e ele não se sente responsável por elas. Paulo tinha então todos os motivos humanos para fugir: ingratidão, acusações falsas, falta de salário, mas ele não fugiu. Por quê? Ele era um pastor acima de tudo, que não visava bens materiais. E o que mais leva um pastor a amar a sua igreja, mesmo quando não é amado por ela? Quando ele possui uma visão espiritual e não física do ministério. Ao invés de pregar cura divina, Paulo estava falando em morrer pelo bem do próximo, em morrer pelo bem dos outros. Ele disse no versículo 15: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Em outras palavras, eu estou morrendo aos poucos por cada um de vocês. E ele estava. Cada viagem missionária que ele fazia para visitar a cidade de Corinto, ele corria perigo de morte.
ele ficava doente, havia muitas incertezas se ele sairia vivo e chegaria vivo. Entre 2004 e 2006, nós passamos, por uma experiência semelhante. A cada 2 meses, deixávamos Londrina, vínhamos para Goiânia, 13 horas de viagem. Ficávamos aqui só 2 dias e voltávamos para Londrina, porque nós queríamos apoiar o ministério da nossa igreja-mãe, queríamos fortalecer a nossa igreja-mãe, mas o resultado disso tudo foram problemas gastrointestinais. O irmão Geraldo, coitado, ficou 1 mês internado, e desde então a nossa saúde nunca mais foi a mesma. Mas isso, irmãos, é o que a palavra de Deus pede de nós. Paulo disse: eu estou me gastando por cada um de vocês, a cada dia. Nós pastores, nós temos que nos gastar pela nossa família, pela nossa esposa, pelos nossos filhos e também pela obra de Deus. O missionário escocês David Livingstone morreu com apenas 60 anos de idade. Ele trocou o seu consultório médico na Inglaterra pela selvageria no centro da África. Ele morreu literalmente aos poucos, desde que saiu da Inglaterra e chegou na África. Foi atacado por leões nos primeiros meses, pegou doenças dos nativos, perdeu a sua esposa querida para a malária, não conviveu com os seus filhos cresceram e ele não pôde ver isso. E para piorar mais ainda, ele morreu com 60 anos de idade, com malária e disenteria. Mas os nativos reconheceram que aquele missionário havia morrido por eles e por causa deles. Tiraram o coração do seu peito, enterraram na África e mandaram o corpo de volta para a Inglaterra. E eles disseram: o coração dele verdadeiramente pertence a nós. O pastor, acima de tudo, não enfatiza o físico, e muito menos o material. Ele pensa na eternidade, ele pensa no céu, ele pensa no pouco tempo que tem para ajudar e influenciar a vida das pessoas. É necessário trabalhar, mesmo sem receber nada em troca, e é necessário amar, mesmo não sendo amado pelas pessoas. Em último lugar, nós encontramos aqui nesse texto que é necessário corrigir, disciplinar a igreja, mesmo sem restauração, mesmo que não haja mudanças. Paulo descobriu, irmãos, por detrás das críticas, das acusações, a razão que ele estava sendo rejeitado. Algumas pessoas estavam vivendo em pecado e não queriam ouvir o apóstolo Paulo, enfrentar o apóstolo Paulo. Veja o verso 20. Porque receio que, quando chegar, ninguém queria que ele chegasse. Não venha, nós não precisamos de você aqui na igreja. Não vos ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis. Ninguém queria enfrentar Paulo. Que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos. Paulo iria encontrar todos esses problemas na igreja e ele iria tomar providências. E as pessoas não queriam então enfrentar o apóstolo. Não queriam encontrá-lo. Mesmo sendo comparado com outros apóstolos e levando a fama de durão. Aqui na igreja, quem dentre nós tem a fama de durão? Alguém sabe? Quem? Pastor Silval. Paulo não deixou de corrigir a igreja. Amém, irmãos? Eu conheço o pastor Silval, e toda essa fama de durão é superficial, irmãos. Por dentro ele é uma criança, ele tem sentimentos, ele tem coração. E Paulo tinha um moto muito importante: agradar a Deus e não aos homens. Cuidado com os pastores que só agradam. Cuidado com os pastores que só
fazem cócegas ao nosso ego. Cuidado, isso não é bíblico. O pastor que não corrige as suas ovelhas, não ama as suas ovelhas. Paulo, ele chorava pelos pecadores impenitentes. Veja o versículo 21. Que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco e chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram. Paulo queria chorar e chorava pelos crentes que não se arrependeram das invejas, das iras, das porfias. O que é porfia? É ficar dividindo a igreja, ficar separando os irmãos, detrações, mexericos, orgulhos e tumultos, e as pessoas não queriam mudar suas atitudes, não queriam se arrepender desses pecados, e Paulo chorava por elas. Mas por que devemos corrigir as nossas ovelhas? Por causa de Deus, porque Deus manda, Deus pede isso de nós. Uma jovem mãe certa vez me disse: pastor, eu não consigo disciplinar o meu filhinho, toda vez que eu vou usar a vara nele, eu me lembro que na idade dele eu era muito pior que ele. Eu disse: mãe, a senhora não corrige seus filhos por tua causa, mas por causa de Deus. E eu te prometo, Deus nunca pecou. Ai daquele pastor que corrige a igreja por causa dele, ou por causa de sua família. Olha, não é incomum pastores chegarem em casa e ouvir das esposas e ouvir dos filhos, e voltar para a igreja e fazer tudo que a esposa e os filhos mandaram. Mas nós não corrigimos a igreja por causa da esposa ou dos filhos, nós só corrigimos a igreja por causa de Deus. Dentro da palavra de Deus. Em segundo lugar, por causa das ovelhas. Paulo disse para eles no verso 19, e tudo isto, tudo que eu estou fazendo, ó amados, é para a vossa edificação, e a palavra edificação significa crescimento espiritual. Paulo queria o melhor para a igreja de Corinto, e ele sabia que o pecado só iria trazer dor, insatisfação, mas há ovelhas que não aceitam correção de jeito nenhum. Mas o que Provérbios 15:10 diz? Correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Ninguém gosta de ser repreendido, mas toda vez que eu sou repreendido, eu sinto que estou mais perto de Deus. Desde que eu aceite a repreensão, eu estou mais próximo de Deus. Paulo estava oferecendo a vida para aquela igreja, tanto aqui como na eternidade. O que é necessário para ser um pastor acima de tudo? É necessário trabalhar, mesmo sem receber nada em troca. Será que nós, pastores desta igreja, os que recebem da igreja, estariam dispostos a arrumar um emprego secular, caso a igreja não consiga mais ofertá-los? Porém, continuar a trabalhar pela igreja e pastorear a igreja? Quantos acham que sim? Levante a sua mão. Eu tenho certeza disso. É necessário amar a igreja sem esperar ser amado. Ninguém aqui é amado por todos. Ninguém aqui é unanimidade. Há pessoas que não gostam do pastor Rômulo, mas este não é o problema. O problema é se o pastor Rômulo não gostasse daquelas pessoas. Aí seria problema. É necessário amar, mesmo não sendo amado de volta. E por último, é necessário disciplinar, corrigir, sem esperar ser obedecido. Uma coisa que eu admiro no apóstolo Paulo é que ele sempre se corrigia. Ele mesmo se corrigiu: fui nécio, fui tolo. Isso é honradez, né? Ele próprio admitir os seus erros e se corrigir. Não só naquele momento, mas pelos séculos dos séculos, porque ficou registrado nas Escrituras. Paulo se corrigiu. Então nós não corrigimos vocês apenas, mas nós também nos corrigimos o tempo todo.
Portanto, não temos desculpas. Assim como um médico que faz juramento de ajudar qualquer pessoa independente, se tem dinheiro para pagar ou não, se é uma boa ou uma má pessoa, se é nacional, se é estrangeiro, o pastor também, o homem de Deus também, precisa trabalhar, amar e corrigir suas ovelhas sem esperar nada em troca, nem mesmo gratidão, pois trabalham para Deus e não para os homens. Quando eu era jovem, eu tinha um amigo, ainda tenho este amigo, pastor Eurípides de Paiva. Hoje ele trabalha em São Simão, no interior de São Paulo. A nossa igreja o tem ajudado, por muitos anos. O pastor Eurípides recebeu o convite, ele era jovem, para pastorear uma igreja no interior de Minas Gerais. E ele saiu de Ribeirão Preto, ficou uma semana fora, voltou e me disse: Deus me chamou para pastorear esta igreja, no interior de Minas Gerais. E a primeira pergunta que eu fiz para ele, porque eu era jovem, imaturo: a igreja vai poder lhe pagar um salário? E ele disse: não sei, nós não conversamos sobre isso. Eu disse: o quê? Você aceitou este trabalho, pastorear esta igreja, e não falou nada sobre salário? Ele disse: não, Deus me mostrou que eu deveria ir para esta igreja, e para mim isso foi suficiente. Realmente ele foi para a igreja não podia ajudá-lo, a igreja não podia sustentá-lo, e ele arrumou um trabalho secular, mas ficou naquela igreja. Por quê? Era pastor acima de tudo. Eu acredito que nós temos 2 pastores acima de tudo na nossa igreja. Vamos fechar os olhos e vamos orar.